muito boa noite. Estamos iniciando o Tribuna Independente nessa noite em que a gente vai falar sobre empreendedorismo. A gente vai tratar sobre as questões que talvez estejam passando aí na sua mente, no seu coração, pequenas empresas, e você vai pensar também como é que eu monto uma microempresa. A gente vai conversar com o Bruno Caetano nessa noite. E nessa noite você pode ter o convívio aqui com a gente, você pode montar o programa com a gente, você pode enviar suas perguntas, suas questões, mas nessa noite nós temos também Daniel Fernandes do jornal O Estadão, e você vai ao longo dessa noite ter todas as informações para aumentar o seu conhecimento e quem sabe montar o seu próprio negócio. É isso, Paulo. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Uma ótima noite a você, telespectador. Você que sempre participa aqui conosco. Nessa noite não pode ser diferente. A gente falando de empreendedorismo, a gente falando de microempresas, pequenas empresas, até médias empresas. Vamos falar de negócios. Você que quer montar sua empresa, participe e manda sua pergunta para tribuna@redvida.com.br. Suas perguntas respondidas por Daniel Fernandes, do estado de São Paulo, do Estadão PME, Pequenas e Médias Empresas, e também por Bruno Caetano, diretor superintendente do Sebrae São Paulo. E nessa noite também a gente vai falar de futebol. A gente vai ter aqui a presença do William Lopes, que daqui a pouco estará conosco. Daqui a pouquinho o William chega e a gente então tem o papo tradicional já das segundas-feiras, nossa conversa sobre futebol. Vamos falar de Brasileirão, você participa, tribuna@redvida.com.br. Eu estou percebendo pelas redes sociais o interesse que esse tema desperta em empreendedorismo, montar o seu próprio negócio, quem sabe, ou outros conceitos de empreendedorismo que a gente vai ter aqui nessa noite. Nossos convidados da noite, Bruno Caetano, diretor superintendente do Sebrae São Paulo, seja muito bem-vindo, esperamos com alegria. Boa noite, Dalcides, satisfação estar aqui presente na Rede Vida. Boa noite, Daniel. Essa emissora que eu gosto tanto, que minha família assiste, aproveitar já mandar um beijo para minha avó, que está lá no sul de Minas, Dona Cidinha, na Tércia, Minas Gerais. Ela não perde um programa, agora já está um pouquinho tarde, eu vou mandar um beijo para ela logo nesse primeiro bloco, mas minha mãe, minha mulher, a Adriana, todo mundo assistindo. E o Daniel Fernandes, que é editor do Estadão, Pequenas e Médias Empresas. Daniel, seja bem-vindo e que bom que estamos juntos para responder às muitas perguntas que já estão chegando. Que bom que a gente está junto. Boa noite, Dalcides. É um prazer também estar aqui, agradecer o convite. E vamos falar sobre empreendedorismo, que é um tema fascinante. Vou começar por uma pergunta básica, que é a distinção entre micro, pequena, média empresa. Vamos distinguir isso para a gente poder ter uma linguagem comum aqui com o telespectador, pode ser? Claro, Dalcides. Vamos lá. São muitas as classificações possíveis, mas a que eu mais uso é aquela que está na legislação. Quando você pega, por exemplo, o Simples Nacional, está claro na lei que são micro ou pequenas empresas e também empresas individuais, aquelas que faturam até 3.600.000 por ano. Essa é a classificação, digamos, tributária, né, sobre o que é micro e pequena empresa. Então, o telespectador que está nos ouvindo e nos assistindo entender bem. Pode ser uma empresa individual, quem fatura até R$60.000, mais ou menos R$5.000 por mês, R$60.000 por ano, trabalha sozinho e se enquadra nas mais de 400 atividades ou ocupações possíveis previstas na lei. Depois o próximo passo, o próximo degrau é a microempresa, que é aquela que fatura até R$360.000 por ano. E por fim, quem fatura mais de R$360.000 por ano e menos de R$3.600.000 é encarado como pequena empresa. Esse, aliás, é o universo que o Sebrae atua. O Sebrae atua para apoiar o empreendedor individual, a micro e a pequena empresa, que são 99% de todas as empresas formalizadas no país. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já pensamos em ter algum negócio próprio. E certamente já conversamos com alguém e sempre tem alguém que dá assim, alguma dica, fala isso ou aquilo, que às vezes pode até nos incentivar. Mas nessa noite eu queria perguntar exatamente isso. Precisa ter uma habilidade especial para se ter, por exemplo, para se dar o primeiro passo, para se montar uma empresa? Tem que ter um dom especial? Ou nem dom nem habilidade? Precisa muito esforço e capacitação ao longo de todo o processo. O que vocês pensam? Olha, o que eu acho dessa experiência de entrevistar e de conviver com muitos pequenos empresários rotineiramente, todos os dias,
a gente percebe que é um pouco das duas coisas. Você tem que ter um talento, você tem que gostar de fazer aquilo, mas você também precisa ter um preparo, no sentido de que você precisa de alguma forma saber onde você vai atuar. Então, se você tem o talento, você complementando com essa capacidade de colocar em prática, eu acho que fica mais fácil. A gente tem visto que o empreendedorismo por oportunidade é o principal diferencial do Brasil hoje do que era o empreendedorismo na década de 80, na década de 70, com as crises, as sequências de crises econômicas. Então a gente percebe que é um pouco dos dois. Existe muita gente com talento que acaba não dando certo, porque não tem o preparo mesmo, o básico. Perfeito. E do outro lado é a mesma coisa. A pessoa ela é muito preparada, mas ela não consegue conviver com aquele desespero do dia seguinte, de fechar a conta, de conseguir mais clientes. Então, quando a pessoa une ou acha essas duas habilidades, por que não dizer, ela consegue ganhar espaço. Eu concordo com o Daniel. Veja, um erro muito comum hoje é a pessoa entender que basta ter uma boa ideia para que aquela ideia vire sucesso. Muito comum as pessoas falarem isso. Puxa, eu sou um excelente cozinheiro, portanto, basta eu abrir um restaurante e eu terei sucesso. Não é assim, Dalcides, porque além do preparo, da capacitação, que é inata, que a pessoa tem a sua habilidade, é preciso se dedicar muito no que a gente chama de gestão. Isso é muito importante. Não basta, por exemplo, você ser um excelente cozinheiro para que você saiba administrar um restaurante com o cuidado e com o zelo que precisa. Então é preciso se preparar muito. É claro que se você tem um talento natural, isso vai te ajudar, mas isso não será suficiente. É preciso se preparar mais. É nisso que entra a participação direta do Sebrae? O Sebrae existe exatamente para isso. Então é uma oportunidade muito grande hoje falar para os seus telespectadores e esclarecer algumas questões. O Sebrae é uma entidade, é um serviço social que foi criado justamente para apoiar a pequena empresa e o pequeno empresário. E 95% dos produtos e serviços do Sebrae são gratuitos, né? E são para os pequenos. É muito comum o Sebrae receber gente no balcão dizendo assim, puxa, eu não sabia que o Sebrae era para mim. Eu pensei que o Sebrae era para empresa grande, ou eu pensei que o Sebrae fosse uma entidade muito cara, que eu não pudesse pagar. E é o contrário disso, o Sebrae é para quem está começando, para quem tem um sonho e quer de abrir uma empresa e dar certo, para quem já tem uma empresa e quer melhorar, mas é para o pequenininho. E é também uma entidade que presta boa parte do seu serviço de forma gratuita. E já estou percebendo aqui várias perguntas chegando, que bom você participa com a gente, tribuna@redevida.com.br, nessa noite em que na Tribuna Independente a gente recebe Bruno Caetano, diretor superintendente do Sebrae São Paulo, e Daniel Fernandes, editor do Estadão, Pequenas e Médias Empresas. Vamos à primeira pergunta da noite de telespectador. Dalcides, então a primeira pergunta ela vem de Campina Grande, na Paraíba. É o Ademir Santos, está perguntando assim, Bruno, preciso de uma graduação em administração para gerir minha empresa? Olha, Ademir, você é de Campina Grande, na Paraíba. Não precisa de ter graduação, de você ter um ensino formal para abrir uma empresa no Brasil. O que precisa, como eu disse aqui na introdução, é se preparar muito. Você pode não ter um diploma formal de administração, mas você foi lá, fez um curso lá no Sebrae ou alguma entidade que te ensina a fazer gestão de pequenas empresas, sabe fazer gestão financeira, marketing, gestão de pessoas. Isso não necessariamente você precisa fazer numa faculdade. Você pode se preparar de outras formas. O que não pode é você abrir uma empresa sem saber essas coisas mais básicas. É importantíssimo que você faça o que a gente chama de plano de negócio antes de abrir a empresa. Se você já tem uma empresa e não fez, sempre dá tempo de salvar. Mas as estatísticas mostram que quem se prepara antes de abrir a empresa tem muito mais chance de dar certo. Falando em se preparar antes de abrir a empresa, mas tem gente que abre a empresa e, segundo dados do IBGE, quase 50% das empresas fecham após 3 anos. Dados mais otimistas do Sebrae, 24% não conseguem chegar ao 2º ano. Diante desses dados, mas são dados um pouco preocupantes, né? Porque isso envolve que o investimento e de tempo, de dinheiro. Por que é que é um número considerado elevado ou não? Eu acho que melhorou, né, Bruno? Melhorou. Bruno pode falar. As estatísticas de mortalidade das pequenas empresas,
elas melhoraram, elas vêm melhorando nos últimos anos. E elas vêm melhorando nos últimos anos justamente porque as pessoas estão se preparando mais, que é o que o Bruno estava falando. As pessoas se preparando mais, elas conseguem lidar melhor com a dificuldade. Então, o que a gente percebe é que hoje a pessoa... existe até uma polêmica do plano de negócios, de fazer e de não fazer, mas a gente percebe que é muito importante fazer. A gente percebe que as empresas que têm o plano de negócio, esse plano de negócio montado, ela está mais preparada para quando a economia segura um pouco, tem estagnação, ou quando também... Porque isso é outra coisa que as pessoas não falam, né, Bruno? Quando a economia está crescendo, você também tem que estar preparado para acompanhar aquele crescimento. Porque, caso contrário, o que vai acontecer é que você vai perder oportunidades, você vai deixar de crescer o que você poderia crescer. Então, o plano de negócio ajuda. E a gente tem percebido que, porque as pessoas estão se preparando mais, até na faculdade, as faculdades também têm fomentado o empreendedorismo nos alunos, elas estão mais preparadas. Eu não entendi bem, plano de negócio. Vamos aprofundar Só uma questão aí, Sim. nós diz, olha, é importante dizer, o empreendedor típico no Brasil, até mais ou menos 1995, 96, vamos assim, antes do Plano Real, antes da estabilidade econômica, qual era o caso típico de quem empreendia no Brasil? Era aquela pessoa que perdia o emprego, levantava um fundo de garantia e abria qualquer negócio para garantir o sustento da sua família no final do mês. Esse era o empreendedor típico, que a gente chama empreendedor por necessidade. Tá. De 95 para cá, isso tem mudado, de modo que para cada empreendedor por necessidade, que é esse caso que eu comentei aqui, você tem já hoje mais de 2 por oportunidade, que é o oposto, que é aquela pessoa que identifica uma oportunidade no mercado, estuda e planeja a abertura dessa empresa e empreende. Eu imagino que seja por isso, entre outras razões, é evidente, mas é também por isso que hoje a taxa de mortalidade de empresas no Brasil, ela ainda pode diminuir, mas ela já caiu muito. Então hoje, de cada 100 empresas abertas no Brasil, 24 não vão completar 2 anos de vida. A respeito do plano de negócios. Vamos aprofundar um pouquinho. Muita gente fala assim, puxa, é difícil fazer o chamado plano de negócio e tal. Existem várias metodologias, mas o plano de negócio nada mais é do que você entender o seu mercado, você vai estudar o seu mercado, como é que está os seus concorrentes, o preço que você vai poder cobrar desse seu produto, você vai entender o seu consumidor, né, quais são as necessidades desse seu consumidor, quem vai comprar aquele seu produto e o próprio processo produtivo. Como é que você vai entregar aquele produto? Se você for uma indústria, como é que você vai produzir? De onde virão as matérias-primas? Como é que você vai fazer a logística de entrega, frete e assim por diante? Na hora que você entende como é que esse negócio vai funcionar, você tem um plano de negócio. Você não precisa ter formalmente um plano de negócio, mas você precisa ter na cabeça como é que vão funcionar produto, processo e mercado. Parece que o Daniel queria completar alguma coisa. É isso mesmo. E uma coisa, eu até depois perguntando para o Bruno, queria ouvir a opinião dele, que é a questão, a gente estava falando das pessoas se prepararem melhor também, e isso passa pelo plano de negócio e passa pela faculdade, passa pela universidade. Mas sabe quantos centros de empreendedorismo a gente tem no Brasil hoje, em faculdades, universidades? 33. Nos Estados Unidos são 400.